Vazio. Roxo. Não me leva mal, não. Mas eu queria lembrar que o desafiante aqui é você. Eu sou desafiante? Você é só mais um peixinho na minha tábua de cortar, Satoru Gojo. Talvez seja um peixe um pouco maior que os outros, mas ainda assim um peixe qualquer. Então vou começar tirando suas escamas. Então por que tá usando esse rostinho ainda? Tá achando que eu vou pegar leve só por causa do Megumi? Só que é justamente por ser ele que eu não preciso me segurar. Desmantelar! Eu vou botar a culpa de toda a destruição em você. Eu quero ver você tentar. Expansão de domínio. Dentro da barreira da expansão de Satoru Gojo, ambos efeitos de acerto garantidos se anulam. Porém, isso só vale dentro da barreira do Gojo. O alcance da expansão do Sukuna vai além dessa barreira, o que permite o Sukuna atacar pelo lado externo. E o lado externo da barreira de um domínio é vulnerável contra os ataques que vêm de fora. Que beleza! Gojo consegue usar o feitiço de reversão para curar os ferimentos. Mas depois de expandir o seu domínio, ele não consegue usar as suas técnicas por um tempo. Em questão de habilidade com feitiços, eu sou o mais forte. Novo estilo da sombra. Domínio simples. Gojo se cura com feitiço de reversão enquanto anula o efeito do acerto garantido com o domínio simples. Mas o domínio simples só dura por um curto tempo contra a expansão do Sukuna. Domínio simples. Quanta enrolação. Nesse momento, Gojo parou de se curar com feitiço de reversão. A única coisa que passava na cabeça de todos agora é que Satoru Gojo seria derrotado. Que rápido. Reversão de feitiço. Vermelho. O motivo de Gojo não ter curado seus próprios ferimentos foi porque ele usou o feitiço de reversão para curar suas próprias técnicas, Que canseira. que estavam exaustas por conta do Morryokusho. Eu sei que você consegue expandir mais do que isso, vai. Ao mesmo tempo que Sukuna aumenta o alcance do Fukuma Mizushi, Expansão de domínio. Gojo expande seu domínio pela segunda vez. Dessa vez, Gojo fez com que o lado externo da barreira fosse mais resistente que o interno. Segundo round. O Morryokusho não afeta o próprio Satoru Gojo e as pessoas em que ele toca. Sabendo disso,
O Sukuna se manteve encostado no Gojo, enquanto fez um pacto que sacrificava o acerto garantido do seu domínio para que os cortes ficassem ainda mais fortes. Segundo round, é? Os cortes foram superficiais. Depois que aprendi a expandir um domínio, não usava isso desde moleque. Emoção da pétala decadente. É uma técnica anti-domínio. Diferente do domínio simples, essa técnica não se desfaz. Expansão de domínio. Gojo cobre toda a expansão do Sukuna com a sua barreira. E logo depois diminui o tamanho dela para aumentar a resistência. Até que fique tão pequena quanto uma bola de basquete. Normalmente, uma barreira que não pudesse abrigar uma pessoa implodiria. Mas o Gojo já entendia a situação de estar dentro de algo menor que o próprio corpo. Após pouco mais de 3 minutos no duelo de domínios, a barreira do Gojo foi destruída. Sukuna destruiu a expansão do Gojo por fora de novo. Mas o Gojo causou tanto dano ao Sukuna que ele não conseguiu mais manter o Fukuma Mizushi. O Satoru consegue usar o feitiço de reversão para curar a própria técnica inata. Só que o Sukuna também consegue usar o feitiço de reversão, não é? Eu também consigo usar o feitiço de reversão. Mas recuperar a própria técnica inata é outra história. Só que é justamente por ser o Sukuna que ele deve conseguir fazer a mesma coisa. Expansão de domínio. Foi ao mesmo tempo de novo. Expansão de domínio. Por meio segundo, Gojo expandiu o domínio antes do Sukuna. O Sukuna usou um feitiço de reversão para se curar. E isso o atrasou para expandir o seu domínio. Não foi nem por 1/100º de segundo, mas o Sukuna foi atingido pelo Moriokusho. E o Gojo percebeu isso. Moriokusho. Não vai ser só o coração. Eu vou destruir o pulmão e o fígado também. Preciso deixar ele mais perto da morte do que Yuji no reformatório. Com esse tesouro eu invoco Divino General da Espada de 8 Cabos, Mahoraga! Droga! Por que justo agora? Vou destruir ele com um só golpe antes que se adapte ao meu domínio. O quê? Ele já está adaptado. Nas 5 batalhas de domínio, Gojo definiu que o seu acerto garantido acertasse tudo dentro do Moriokusho. Já o Sukuna definiu que o acerto garantido acertasse tudo menos ele próprio. O que fez com que ele ficasse vulnerável e fosse, sim, afetado pelo Moriokusho. Mas nessas 5 vezes, ele transferiu o acerto garantido do Moriokusho para a alma do Megumi. O que foi? Você tá fazendo uma carinha de quem quer perguntar alguma coisa. Que nada! Só fico feliz em saber que você tá mais desesperado do que eu pensava. Não tanto quanto você. Esse seu Moriokusho tem um efeito que só pode ser reproduzido dentro dele. Então eu queria acabar com essa sua gata na manga. Ah, é? Mas quem tá adaptado de verdade a ele é a alma do Megumi. Se eu expandir o meu domínio, você vai precisar invocar uma Horaga de novo. Expansão de domínio. Você não consegue mais expandir o seu domínio, Satoru Gojo. Você não pode usar o seu ilimitado depois de expandir o domínio. Então você destrói a parte do seu cérebro responsável por ele e regenera usando o feitiço de reversão. Assim, você reseta a técnica inata. Mas ter feito isso muitas vezes extrapolou a sua exaustão. Eu não tive que fazer isso tantas vezes quanto você, por isso eu ainda consigo continuar. Agora eu vou expandir o meu domínio fechando uma barreira para você não fugir. Eu só preciso te cortar e me adaptar ao seu ilimitado. Adeus, o mais forte.
No final das contas, você é só um cara qualquer que teve a sorte de nascer numa era onde eu não existia. Expansão de domínio. Fukuma Mitsushi. Mesmo que por menos de 10 segundos, o Sukuna ainda foi atingido pelo Muriokusho. Da mesma forma que o Gojo, o dano recebido no seu cérebro foi o suficiente para fazer ele ser incapaz de expandir o seu domínio. É bom, né? Quer saber? Eu vou aproveitar que meus alunos estão assistindo e eu vou me exibir um pouquinho.